Olá, nesse vídeo você verá como obter a média de um conjunto de valores. Vamos lá. Eu tenho aqui uma planilha com os nomes dos times do Campeonato Brasileiro do ano de 2019 e o número de pontos, número de vitórias e número de gols marcados por cada uma dessas equipes após 18 jogos. Será calculado aqui de forma manual a média do número de pontos, a média do número de vitórias utilizando o assistente de funções, e aqui serão dois exemplos em que utilizaremos não uma sequência de dados, mas conjuntos de dados dispersos. A média é obtida através dessa fórmula, somando-se todo o conjunto de valores e dividindo pelo n. Então, para isso, precisarei do valor da soma dos valores e do valor do n. Utilizando a função soma, vou somar todos os pontos e utilizando a função conte.valores vou obter o n. Depois, basta dividir um número pelo outro. E eu tenho aqui a média de pontos que todas essas equipes marcaram após 18 rodadas. Para obter a média do número de vitórias, utilizarei o assistente de funções. Na guia Pesquisar, procure pela função média escrevendo MED com o acento. E aparecerão todas essas opções. Perceba que se for escrito sem o acento, a opção média não aparecerá. Aparecerá somente essa opção, que é para o cálculo da mediana. Então, para a média, o E tem que ter o acento. Selecionei a função média e vou montá-la no assistente de funções. Aqui ele solicita o conjunto de dados. Eu quero um número de vitórias, então vou selecionar o número de vitórias, que já tem o resultado prévio e o atalho. Cliquei em OK e aqui está o resultado. Para esse exemplo, eu vou pegar números dispersos. Eu quero a média dos gols de 3 equipes, do primeiro, do 10º e do 20º colocado. Então aqui eu farei manualmente, utilizando o atalho da função. Veja, aqui está a função média entre colchetes, apertei Enter. E vou clicar aqui no número de gols do primeiro colocado. Segurar apertada a tecla Ctrl e ir até o número de gols do 10º colocado. Manter apertada a tecla Ctrl e clicar no número de gols do 20º colocado. Depois disso, solte a tecla Ctrl e aperte Enter. Aqui está a média de gols dessas 3 equipes. E nesse último exemplo, eu quero obter a média do número de gols dessas 4 equipes, juntamente com essas 4 equipes. Utilizarei aqui o assistente de funções. Função é a mesma, média. Nessa primeira guia, eu vou colocar o primeiro conjunto de dados. E aqui, na segunda, colocar o segundo conjunto de dados. Clicar em OK, veja que o atalho já está pronto. Eu tenho a média dos 4 últimos e dos 4 primeiros colocados. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.